Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Médico em Alta. Eu sou Luiz Duarte, eu não sou médico, mas ela é. Eu estou aqui com a doutora Marcela Maia. Ela é médica dermatologista, com atuação voltada à dermatologia clínica, cosmiatria e prevenção do envelhecimento cutâneo. Em suas redes sociais, compartilha informações sobre cuidados com a pele, tratamentos dermatológicos, rejuvenescimento, acne, melasma e hábitos que contribuem para uma pele saudável. Doutora Marcela, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um enorme prazer estar aqui hoje. Ah, que legal. Doutora, o pessoal tem muitas dúvidas com relação à parte dermatológica, né? Tanto a parte de prevenção, né? Algumas dificuldades, adversidades com relação ao cuidado com a própria pele, parte estética também, né? Eu queria entender um pouquinho, doutora, para a gente ser bem assertivo nesse primeiro momento, entender um pouquinho sobre quem tem buscado mais, né, as suas soluções, a consulta com dermatologista hoje. Bom, eu atualmente eu trabalho com todas as idades, né? Da criança, adolescente, idosos, mas a grande maioria dos pacientes que me procuram tem ali uma meia-idade, né? São pessoas que têm uma certa preocupação de envelhecer bem, buscam muita prevenção também, isso é algo bom. Eu acho que na internet, a forma que a gente se posiciona, muitas vezes vai atrair aquele estilo de paciente, né? Ele Uhum, vai se identificar ali e vai buscar aquele profissional. Então, como eu prezo muito pela prevenção, sim. muitos vêm buscando isso também na consulta. Essa consulta, eles chegam mais informados, chegam mais influenciados pelas redes sociais. Como é que é? Como é que você lida com essa nova abordagem da rede social? Apesar, doutora, que você tem uma rede social bem ativa, mas imagino que tem algumas questões aí que o pessoal chega com alguma novidade ou algum erro na sua própria fala. Ai, gente, é muito diferente. É. O paciente ele já chega muito apropriado do assunto que ele quer conversar com o médico. Hum. Ele busca informação antes. Já chegou um nível que o paciente vem com uma receita de Meu skincare Deus. prescrita pelo chat GPT. É verdade. Ô, meu pai. E assim, tem um lado bom dessa Uhum. informação toda, mas também tem um viés muito grande, né? O Uhum. chat GPT, a inteligência artificial, é maravilhosa, ajuda muito, informa, mas ela não tá ali no cara a cara com a pessoa, não Sim. conhece aquele paciente, né? Uhum. Não tá ali examinando para poder prescrever, Sim. montar um planejamento. Aham. Então, o paciente ele vem ali com muitas expectativas naquele protocolo, né, montado, Uhum. Sim. e muitas das vezes a gente vai ter que adaptar, não é exatamente aquilo que ele precisa, mas ele vem sim muito bem informado. É, é interessante, a gente vem conversando com outros médicos, né, a respeito da importância da avaliação clínica, né, esse contato, essa proximidade. Eu acho que muito mais na parte dermatológica tem uma necessidade visual, de um contato mais próximo. Eu acho que é necessário isso. E esses protocolos, às vezes, são montados de uma forma genérica, né? Com certeza, ali é um padrão, né? Uhum, Ele vai analisar a queixa, ver ali o que é padronizado para aquela queixa e vai indicar. A avaliação médica ela é individualizada. A gente vai conhecer a história daquela pessoa, a gente vai examinar aquela pessoa. Isso eu digo tanto uma consulta presencial e até mesmo online, né? Eu não sou contra uma consulta online. uhum, Telemedicina veio, cresceu muito, né? Depois sim. da pandemia e veio facilitar o acesso ao médico, né? Uhum, Então, a consulta ela é insubstituível. A sim. avaliação, o contato, né? O dermatologista, ele é muito visual, como você falou, né? Uhum, Muitas das vezes, a maioria das vezes, a gente olha uma lesão e já tem um diagnóstico. Isso aqui é hum, maravilhoso. aham. Na primeira consulta, a gente diagnostica, já trata e num retorno o paciente já vem melhor, por exemplo, já vem curado, né? Poucas vezes a gente vai ter que lançar mão de algum exame, uma biópsia, e aí sim a condição vai depender daquela lesão, da queixa, né, do paciente. Você chegou a mencionar que tem gente que já vem com A receita a de bolo, receita pronta, né? sim, Mas tem muito. alguma modinha aí que você tem percebido, ou na internet, ou do que as pessoas vêm buscando assim, que você diz assim, meu Deus, de onde eles tiraram isso, né? Que moda, que não deveria acontecer, por exemplo. E não necessariamente agora, né? Mas em algum momento aconteceu. Olha, para mim,
tudo que vira moda já não tá certo, porque a pele é individualizada. Então, ela não vai seguir ali um padrão. Uhum. Não tem como a gente padronizar uma pele. Cada um vai ter uma necessidade. Então, o procedimento ali que fica em alta, que é colocado como moda, que é viral, né? Viraliza Uhum. nas redes, geralmente vai ser uma problemática na consulta, né? Porque Sim. acontece do paciente buscar o procedimento e não buscar a avaliação. Hum. E aí, às vezes, ele se frustra, né? Mas vai Uhum. muito da relação médico-paciente, né? De explicar que, olha, aqui a gente não trabalha com procedimentos, com máquinas, nomes Uhum. de máquinas, por exemplo, Uhum. né? Nomes de protocolos, não. Sim. A gente trabalha com a dermatologia, seja ela clínica, cirúrgica, estética, que é a Sim. cosmiatria. Uhum. Então, a gente vai direcionar para o que você precisa. Né? Então, o paciente vem para fazer isso. Muitas vezes ele sai sem a prescrição daquele procedimento. Uhum. E aí vai da gente ter ali o tato de manejar aquela expectativa, né? E aí, às vezes, ele fica até frustrado, mas é algo pro bem dele, né? Com certeza. Que é algo que vai trazer resultado efetivo, Com né? certeza. É o nosso papel, né? Enquanto médico. Aí a gente está falando a respeito de quando esse paciente ele já vem com o dermatologista, mas a, a própria escolha, como é que esse paciente ele deve escolher hoje um dermatologista? Existe alguma especificidade, né? O dermatologista às vezes fica aquela dúvida, né, a respeito das especialidades médicas, a gente estava até conversando aqui ainda há pouco, né? O que o especialista precisa ter, né? Fala um pouquinho que informações esse paciente precisa ter para escolher um bom dermatologista. Bom, primeiro ele vai ter que saber qual é o paciente que ele está precisando tratar, né? É uma criança? É um adolescente? Né? Existem médicos que também canalizam seu atendimento por faixa etária. Não é o meu Certo. caso. Uhum. Né? Ah, quero um atendimento da parte cirúrgica, né? A dermatologia ela tem várias vertentes, Sim. ela é bem versátil, né? Ela tem a parte cirúrgica de pequenos procedimentos, existe a parte clínica, onde tem a Uhum. consulta, a gente faz toda a anamnese, a abordagem clínica ali de várias doenças dermatológicas que existem, né? Uhum. E a parte estética, que é a cosmiatria, né? Muitas vezes elas vão se comunicar, essas áreas se comunicam. E o paciente ele busca um médico que vai fazer ali, vai ser aquele médico da família. Aham. Eu sou médica da família também, eu gosto de puxar para esse lado, Ah, né? Eu legal. uso muito isso na minha prática, né? Uhum. Eu não gosto de canalizar só para uma coisa. Então, o paciente vai na consulta de dermatologia. Sim. Então, eu vim para cuidar da minha pele. Quero melhorar rugas. Uhum. Mas se eu vejo uma lesão suspeita no rosto dele, eu Uhum. não vou negligenciar. Então, eu vou Sim. abordar, fazer uma biópsia, muitas vezes fazer uma cirurgia de retirada. Então, aquilo ali se comunica, né? Uhum. A estética, a cirurgia, a parte clínica. É uma pessoa, a pessoa tem Sim. problemas de saúde, né? E Uhum. muitas vezes uma doença sistêmica ali, autoimune, até contraindica, né? Um procedimento estético. Uhum. Então, se a gente não tiver essa visão ampla, a gente acaba negligenciando algumas coisas também. Sim. Doutora, assim, com relação a gente percebe, na verdade, uma mudança, uma tendência positiva para a parte de prevenção, né? Cada vez mais a medicina ela está caminhando para uma viés preventiva ao invés de curativa, né? Corretiva, enfim, não sei como é. É isso Mas, mesmo. mas essa dentro do processo da dermatologia, que geralmente acontece, que você falou, tem uma lesão, tarará, isso seria já algo curativo, né? Mas dentro desse processo, existe algo que é possível fazer para prevenir, para trazer uma prevenção, ou alguma observação que você já fez alguma vez, olha, isso aqui não tá legal, né? De repente, um caso que você já cuidou, de repente. Muitas vezes, né? Eu prefiro muito trabalhar com prevenção, Uhum. né? Na parte estética, né? Tratamentos preventivos, principalmente de fotoenvelhecimento, Sim. flacidez. E na parte clínica também, né? Uhum. Então, estimular que aquele paciente tenha hábitos saudáveis é fundamental, Sim. né? E o que é um hábito saudável para a pele, né? Uhum. Porque a pele é um órgão. Às vezes a Sim. gente até esquece disso. Sim. Ficou até um pouco, talvez, banalizado, né? A Uhum. pele, mas na Uhum. verdade ela é um órgão. Precisa de cuidado, de tratamento, prevenção, né? Então,
toda aquela qualidade de vida, de exercício físico, boa alimentação, ela vai ajudar a prevenir o envelhecimento, né? E prevenir outras doenças também. Exposição solar exacerbada é o que a gente mais bate na tecla, né? Na dermatologia. Porque o sol, por si só, ele já causa um dano celular ali permanente. E aqui quase não tem sol, né, É um para doutor? cada um. E muitas vezes o paciente ele não tem ideia de que ele se expõe ao sol. Ele chega, mas doutor, eu não pego sol. Aí a gente vê a marca da blusa, Aham. a diferença do rosto pro colo. Então ele muitas vezes não tem essa noção do tanto que ele é exposto, Uhum. né? E quanto mais a gente prevenir essa exposição, melhor vai ser a qualidade da pele dele lá no futuro. Isso desde a infância, inclusive, né? Esse cuidado ele vem desde a infância. Antes não se tinha essa ideia, muitas vezes a criança ela se expunha ali ao sol, Uhum. sem proteção nenhuma. Criança não gosta, né, de passar protetor Verdade, solar, muito difícil. Mas verdade. aquele dano ali, ele aumenta, sim, lá na frente o risco de um câncer de pele. Então, já ter essa educação desde a infância já ajuda a prevenir muita coisa lá na frente. Entendi. Até aproveitando aí que você falou a respeito de criança, né? Agora, recentemente, você trouxe à luz aí a Manuela. Manuela, né? É mamãe aí recente aí, tá nesse processo. E aí a gente percebe que dentro das suas redes sociais teve uma modificação um pouquinho, né, para tratar de assuntos relacionados. Mas o que você poderia trazer, de repente, de novidade ou de situações aqui para tanto para puerpério, né, que é Isso, pós-parto, né? pós-parto, né? E até para criança, né? Na verdade, a criança é recém-nascida, precisa ter um cuidado especial, né? Precisa ter alguma linha. O que que você tem de aprendizado na prática, né? Ter essa Gente, a vivência na prática. prática, ela é muito diferente da teoria, né? Hoje em Uhum. dia, que sou mãe, tenho uma bebezinha de 3 meses, eu consigo entender muito mais as mãezinhas que levam seus filhos comigo. Olha Se eu só. já era empática, agora eu sou 10 vezes mais empática. Toda Ah, aquela que legal. preocupação, né, em prevenir. Muitas mãezinhas vão para prevenir lesões, Uhum. assadura de fralda, lesão de dermatite atópica, que são aquelas que fazem coceira, vermelhidão, que incomodam o bebê, Uhum. né? Então, a orientação muitas vezes não chega a todo mundo, né? E por que que eu vi isso? Porque eu tive um pós-parto um pouquinho diferente, né? Minha filha ficou internada. E eu fiz uma rede de amizades ali na Uhum. UTI neonatal. Sim. E muitas das mãezinhas vêm tirar dúvidas comigo, né? Dos bebês que Hum. tiveram alta, graças a Uhum. Deus, né? E uma simples orientação de banho, por exemplo, pode ali melhorar 100% a pele do bebê, né? Excesso de Nossa. banho, uso de sabão com muito detergente para Uhum. ressecar a pele, né? Lesões dermatológicas benignas, que são muito comuns nos recém-nascidos também, que assustam, né? O pai e a mãe, muitas vezes são benignas, né? E Uhum. o pai e a mãe não sabem disso, entram em desespero, né? A simples orientação já vai resolver ali o problema, né? Sem mais complicações lá na frente, né? E eu fiquei muito mais empática ali com as mãezinhas e com os bebês. Já gostava de atender criança, agora eu amo mais ainda. Ah, que legal. Adoro. E aí, doutora, falando em bebê, existe aquela paciente aí que fala assim: Olha, doutora, eu quero ficar com a minha pele de bebê. Tem Gente, isso é um problema. Eu já saio dizendo assim: você não é mais um bebê. não... Não tem como ter uma pele de bebê se você não é mais um bebê. Uhum. Não existe pele perfeita. Eu trabalho muito com isso. Sim. Porque é uma imagem que é vendida nos filtros da rede social, Uhum. né? A gente está ali exposto o tempo inteiro a uma pele, uma imagem de pele perfeita que não existe. Uhum. Aquilo ali é manipulação da imagem. Manipulação. A pele, ela tem textura, ela tem poro, ela pode ter uma mancha ou outra. Ninguém é perfeito, Uhum. né? E não é por causa disso que a pele não vai ser bonita, Sim. né? Então, muias vezes isso acaba até adoecendo a pessoa, né? Então, trabalhar nisso, na naturalidade, aceitação também é importante, né? Os procedimentos estéticos, eles estão aí, à disposição, mas não é nada obrigatório, Uhum. né? Se eu tenho rugas e eu não me incomodo com as minhas rugas, quero tratar só manchas, eu não sou obrigado, né? Nossa, aham. Então, o paciente ele chega, eu não vou colocar ali na frente dele um cardápio de coisas que ele vai ter que fazer. Uhum. Na dermato não tem que nada. Sim. Ela vai me dizer o que está incomodando
e a gente direciona. Uhum. Esse é o papel. Doutora, super interessante que você falou, né? Porque às vezes o que que a gente observa, no contexto geral, não estou falando dos médicos ou dermatologistas, mas no contexto geral, às vezes tenta, pelo menos nas redes sociais, até de quem não é profissional, né? Que não tem um certo conhecimento técnico, tenta se empurrar muitas coisas, né? Empurrar necessidades que na verdade a pessoa não tem, né? Então são necessidades empacotadas, né? E às vezes a pessoa nem precisa daquilo, né? Enfim. E como é importante ter o auxílio de um bom médico, de um bom profissional que reage às necessidades da pessoa, né? Observa clinicamente a questão da saúde, mas reage às necessidades das pessoas, né? Eu acho que isso é muito importante. E aí nessa questão, né, da reação às necessidades, né? A gente tem aí dentro é, do seu contexto aquela pessoa que você falou a respeito de prevenção, né? E às vezes, por exemplo, Botox. Vamos falar aqui sobre toxina botulínica, né? Isso. Toxina botulínica. Muitas pessoas pensam que ele tem um fator corretivo, né? Mas na verdade ele é preventivo, é isso, doutora? Também, Também. né? Existe essa ideia de prevenção também no Botox, né? Porque eu não preciso esperar uma ruga se fazer ali fixa, que Uhum. existem tipos de linhas de expressão. Sim. As linhas fixas, que são aquelas que mesmo sem a pessoa fazer ali a expressão, ela vai aparecer. Uhum. E as linhas dinâmicas, que são as da expressão quando a pessoa realmente está movimentando o músculo. Né? Se eu tenho um paciente que tem essa expressão muito intensa, que usa muita musculatura, realmente tem uma musculatura forte, eu posso trabalhar com a toxina botulínica ali de forma a prevenir que ela fique com linhas fixas no futuro, Uhum. né? Então, sim, dá para trabalhar com botox preventivo, sim, Ah, né? legal. E assim, com a linha preventiva seria isso, né? Isso. Existe algum procedimento que cada vez mais é uma novidade, algo interessante? Como a gente falou, né? A gente não tem uma pegada de procedimentos. Mas de Uhum. repente você observa que tem alguma linha, algum tratamento que ele tem sido bastante efetivo. Olha, tenho gostado muito dos bioestimuladores, né? Porque eu gosto dessa linha natural, né? Eu Uhum, gosto da ideia de estimular o próprio colágeno da pessoa, uhum, né? E como eu percebo que vem muito mais pacientes com medo daquele termo da harmonização, né? Medo uhum, de perder a naturalidade, perder a identidade, o bioestimulador ele vai trabalhar muito nessa pegada, né? uhum, Então, vai estimular com que a pele produza um colágeno mais forte, mais elaborado ali, mais denso, e vai prevenir a longo prazo uma flacidez, né? Uma perda de qualidade de pele, né? Então, ele é muito bem aceito, né? certo. Diferente hoje em dia dos preenchedores, né? Que com o termo harmonização, aquele Uhum, exagero, os sim. excessos, acabou que muita gente tem medo do preenchedor. Não deveria. É o que eu gosto de sempre explicar, porque a gente conversa ali para também desmistificar muita coisa, Uhum, né? Não gosto desse termo, harmonização, acho que já ficou um pouco deturpado, né? Ficou sim. uma desarmonização, muita gente já fala, né? Aham, Mas os preenchedores, eles têm indicação também, né? E eles não vão ficar exagerados se a gente usar a quantidade certa, o produto certo, no local correto, uhum. né? Então, não tem aquilo de número de seringas. Às vezes a gente faz um Hum, planejamento, tantas seringas, o paciente sai desesperado. Fala, não, calma. Isso aqui são tantos ml. Isso aqui de ml. uhum, Um mlzinho. Fica tranquilo, a gente vai colocar onde está faltando. Então tem todo esse trabalho também de que a pessoa entenda o que está sendo feito. uhum. Né? Eu não gosto de fazer nada sem que o paciente esteja completamente ciente do que a gente está injetando, do que a gente está fazendo, porque infelizmente a gente vê, né, que acontece por aí, né, a pessoa não sabe o que foi injetado, né, no rosto, até Questão mesmo da no corpo, educação, com né? certeza. E às vezes é um produto ali que é proibido, um produto que Uhum, não é absorvível, que uhum, pode gerar várias complicações. Então o paciente ele tem que saber o que está sendo feito, né? Olhar, olha, tá aqui o produto, tá aqui a validade, né?
a procedência, tudo isso é importante. Isso faz com que a pessoa confie no teu trabalho, né? Uhum. Que a gente está ali com produto de qualidade, né? E tem a responsabilidade de mostrar tudo que está sendo feito. Responsabilidade, eu acho que essa que é a palavra-chave, eu acho que do século para o profissional da área de saúde e que as inteligências artificiais não têm, né? E Com certeza. toda a estrutura de conteúdo que a gente vê pela internet através de influenciadores que não são profissionais não tem a responsabilidade. Então, cada vez mais, é por isso que o projeto do Médico em Alta busca isso, né? Trazer a evidência os conteúdos dos médicos, profissionais técnicos que estudaram, né? Tiveram todo o desenvolvimento para poder ter propriedade para falar sobre os assuntos, né? E é muito importante isso no dia de hoje. Quando você vai fazer como você falou a respeito, né? Tem gente que vem com uma receita, né, do chat GPT. E se por um acaso der errado essa receita, Ninguém né? se Ninguém responsabiliza. se Ninguém responsabiliza. vai processar o chat. Exatamente, né? Então isso é uma tensão que a sociedade ela precisa ter, né? Não somente na parte dermatológica, mas em qualquer parte que prejudique o seu corpo, né? Doutora, você falou aqui a respeito, tá, do Instagram, a gente comentou aqui a respeito, e você vem fazendo um bom trabalho de educação também fora dos consultórios, né? Que é através do seu Instagram, através dos conteúdos. Você é colunista do Portal Médico em Alta também, né? E está hoje com a gente, nos dando a oportunidade também de poder conversar sobre esses vários assuntos. O que você acha da importância de ter, né, um médico, um profissional falando sobre esses assuntos de forma técnica? É, foi difícil caminhar por essa vertente? A gente tem uma certa resistência porque a gente não é ensinado ali a trabalhar com isso desde a faculdade, Uhum, né? E existe também um certo preconceito em se mostrar nas redes sociais na própria residência médica, uhum, né? Assim, não julgo, talvez isso esteja realmente mudando, né? Observo que é uma tendência que está realmente mudando, né? Porque a gente precisa ocupar esse espaço, né? Se a gente deixa o espaço vago, uhum. outras pessoas que talvez não são especialistas naquilo, né, não têm a propriedade de falar, vão lá falar, Sim. né? E a gente tem que ocupar esse nosso espaço, né? Porque a gente estudou para isso, Uhum, né? A gente tem o conhecimento para que chegue no paciente, né, informações éticas baseadas em evidência, uhum. né? Sim. Até mesmo para prevenir danos, né? Uhum, Porque se uma pessoa ali que não está capacitada faz uma prescrição nas redes sociais de forma aleatória, ela pode sim causar um dano, né? Se o paciente seguir, pode acontecer alguma coisa, porque não está sendo feita uma avaliação, sim. né? E eu acho que cada vez mais a gente não vai conseguir fugir da rede social, né? A gente tem ali, eu percebo, né? A maioria dos médicos, pelo menos os que eu conheço, né? Uhum, Tem uma certa resistência de começar, né? sim. Mas a gente precisa, né? E da feita que começa também, a coisa vai ficando mais natural, a gente vai começando a gostar também, porque a Uhum. gente tem o feedback dos pacientes. Ah, O legal. paciente gosta de ver o seu médico ali Uhum, falando, uhum. porque ele gosta de compartilhar, né, para outras pessoas. A indicação, ela existe e hoje em dia sempre vai ser, eu acho que o principal, a indicação. Mas é diferente de tu teres uma indicação sem nada visual, nada para ver se tu te identificas com aquele profissional, Uhum. e tu ter uma indicação com um portfólio, Aham, né? sim. É bem diferente. Cria uma humanização antes do consultório. Porque o que Isso. acontece? Alguns médicos falaram assim: olha, até isso também, né? De fora para até chegar à porta do consultório, a pessoa tem uma imagem, né? Aí é a recepcionista, o atendimento, é o WhatsApp. Mas do lado de dentro, às vezes, tem, o médico é excelente, uma profissional excelente, especialista. Só que quando que o paciente vai enxergar se ela não entrar no consultório? Então, tem várias barreiras. Então, o médico que fala da porta para fora do consultório é um médico muito mais suscetível a ter a percepção real
do seu trabalho, né? Da forma como você trabalha, da sua humanização. Acho que isso é fundamental, né? E aí, dentro da dinâmica aí do Instagram, tem algum. Você falou que recebe bastante feedbacks, né? Isso é bem legal. A gente observa mesmo lá, né? Hoje a Único cuida da parte do Instagram, das redes sociais, do marketing da doutora Marcela Maia, e a gente observa muito também esse cuidar, esse carinho, né, que as pessoas têm por você, né? Não somente na parte do engajamento e tudo, mas das falas, né? E com todos os médicos que a gente atua também. E eu acredito que isso traz um up, né? Na forma como Muito. você É muito trabalha, bom. né? Quem não gosta de ser reconhecido, né? Aham. Ainda mais por algo que a gente se esforça, quer fazer bem feito, vai lá e tudo. Quem não gosta é maravilhoso, né? Então, quando a gente tem um feedback positivo ali, aquilo dá força pra gente continuar. Aham. Tá vendo que tá dando certo e vamos em frente. Tá, legal. Doutora, tem alguns temas mais buscados aqui dentro da internet, né? E aí a gente vai falar um pouquinho aqui a respeito. Falando sobre skincare, né? Você tem alguma dica a respeito dessa... O que é skincare também, né? Como é que é o processo? Existe algo geral, mínimo que a pessoa precisa fazer ou tudo é 100% personalizado? O skincare é outro termo que também vem sendo talvez usado errado, Uhum, talvez, sim. né? É igual o termo harmonização, Harmonização. né? A gente diz, olha, vou prescrever o seu skincare. Aí o paciente já vem, olha, doutora, eu não quero 300 produtos, eu não quero pagar Aham, caro nisso, eu não quero nananã. Já vem assim, armado para cima do aham. médico. Sim. E na verdade, o skincare é cuidar da pele. Todo mundo precisa do skincare. E é o básico que funciona, Uhum. né? Existe ali a hidratação, existe na ordem, né? Existe ali a limpeza da pele, a Certo. hidratação da pele, proteção solar e Uhum. um ativo, que esse ativo extra ele vai depender da queixa. Seja um ácido para por um rejuvenescimento, uma medicação para uma doença de pele, uma rosácea, e aí vai entrar aquele ativo extra, né? Então, não O que é a necessariamente. rosácea? Rosácea é uma doença, né, inflamatória da pele que faz muitas vezes a pessoa ficar muito avermelhada nessa região centrofacial. Uhum. Existem tipos de rosácea, né? Existe a rosácea que é só vermelhidão, existe a rosácea que ela forma nódulos vermelhos também, Sim. né? Então tem o calor na pele, aquela quentura, Hum. fatores predisponentes, uso de álcool, por exemplo, pode exacerbar a doença, o Uhum. calor, até o estresse, né? E às vezes, a maioria das pessoas tem ali a qualidade de vida comprometida, Uhum. né? Porque não consegue sair para tomar um vinho que tem ataque da rosácea, por exemplo. Tem Hum. tratamento, né? E às vezes um skincare exagerado pode acabar irritando ainda mais essa pele, por exemplo, e piorando a causa. Muitas vezes ela é confundida com acne também, né? Hum. E aí a pessoa que tem uma rosácea ali com nódulos vermelhos, ela pode se identificar com alguém com acne na rede social, Uhum. usar uma prescrição de bolo com ácidos Eita. para acne e Uhum. piorar todo o processo da rosácea dele. Então, Entendi. já peguei muitos pacientes assim também, que vieram nesse processo. Falta a avaliação clínica, né? A avaliação Exatamente. técnica aí do profissional, do médico, no caso. E você falou a respeito da acne, né? Acne só, não sei se é um mito, né? Acne é um problema apenas da adolescência? Não, infelizmente. Eu mesma trato acne a vida inteira. É. Né? A vida inteira, a acne não é só da adolescência, é uma doença multifatorial, né? Então, existem inúmeras coisas que estão envolvidas na fisiopatologia, desde a parte emocional, alimentação, qualidade de vida, produtos em excesso ou em falta também. Então, acontece muito também por distúrbios hormonais em mulheres, Hum. né? Conhecida como a acne da mulher adulta, né? Uhum. E existem também erupções acneiformes. É mais incidente nas mulheres? Sim, É, sim. Nessa fase adulta é mais comum em mulheres. certo. Na adolescência, meio que não tem uma preferência, né, por sexo, Uhum. né? Homens e mulheres são acometidos. Sim, sim.
Entendi, doutor. Então, o cuidado tem que ser constante, né? Tem que ter um acompanhamento, né? Tem que ter um acompanhamento médico, profissional. E falando sobre acompanhamento, né? Tem um assunto que ele é muito visado na internet, sempre quando é apontado, por exemplo, no portal também a respeito sobre esse assunto, é algo bem solicitado, né? Que é a questão do melasma, né? Tá certo o nome, melasma, Certo? manchas, É isso. né? Ele tem, algumas pessoas falam que não tem cura, né? Outras pessoas, é aquela dinâmica, né? Dos influenciadores. Tem muita informação sobre, né? Até, voltando um pouquinho o assunto a respeito da influência, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é muito melhor o médico ser um influenciador do que o influenciador querer ser médico, né? Então, Nossa, vou colocar no meu perfil. Eu adorei. é, porque é isso que vai eximir aí dessas responsabilidades. E tem muita gente falando, né, sobre acne, sobre melasma. O que você tem a falar sobre melasma? Tem alguma dica para quem sofre é acometido a respeito dessa doença? É doença, né? Sim, uma doença. É a primeira dica. Se você vê alguém propondo a cura do melasma, você já desconfia. É. Não existe uma cura. É uma doença inflamatória crônica, né? Também de uma fisiopatologia que envolve questões hormonais, exposição solar, fatores genéticos também, Uhum. né? Até o momento nós não temos uma cura, mas temos assim à disposição inúmeros tratamentos, né? Sim. Seja de prevenção, seja de tratamento mesmo, né? Uhum. Então a gente consegue controlar bem a doença, né? Para que a pessoa tenha ali uma satisfação, né, pessoal boa, melhore sua autoestima, porque é algo que impacta muito na autoestima, né, principalmente das mulheres, né? Uhum. Melasma é uma doença fundamentalmente ali de mulheres, pela parte hormonal. Sim. E a pele, ela tá ali, é nosso cartão postal, né? Aham. Primeira impressão, tudo, afeta muito a autoestima, né? Então, a gente tem, sim, como controlar essa doença e melhorar a aparência das manchas, né? Pessoas também conseguem ficar em remissão total do melasma por bastante tempo, mas isso não quer dizer que lá na frente ela possa ter, não possa ter, né, uma recidiva, né? Um Uhum. retorno daquela mancha. Ah, entendi. Então falou em cura de melasma, liga o alerta. Ligo o alerta porque já meio sensacionalista. Entendi. E tem muito disso, né, doutora? Tem. Sensacionalismo. Você falou a palavra certa, né? Então, a respeito de os famosos clickbait, né? Uhum. A cura do melasma. E as pessoas aproveitam, né? Que é uma condição que acomete aí, olha, muitas mulheres, muitas pessoas, na verdade, né? Imagina, a pessoa que tem melasma há anos. Aham. Geralmente já passou por diversos tratamentos, teve sucesso, mas muitas vezes também teve recidiva. Aí ela tá lá rolando nas redes sociais e aparece: tenho a cura do melasma. A pessoa dificilmente não vai ser atraída, né? Uhum. Tá ali sofrendo há anos com a doença. Então, muitas vezes, esses posts sensacionalistas conseguem sim atrair muita gente. Ah, entendi. E, doutora, assim, a gente sempre pergunta isso para os médicos que vêm aqui. O que que fez com que a doutora Marcela Maia decidisse pela medicina? Olha, sempre que me perguntam isso, eu fico reflexiva, porque eu realmente não me lembro o dia que eu falei assim, vou ser médica, não lembro. Já perguntei para minha mãe, inclusive, minha mãe nunca me influenciou, não tenho médicos na família. Então, assim, minha avó era enfermeira, Sim. né? Minha mãe é da área da saúde, mas não é médica. Uhum. Então, da onde que surgiu essa vontade, eu realmente não sei. Mas desde pequena eu lembro muito, assim, eu falava que eu queria ser médica. E era algo certo pra mim. Não tinha outra opção. No vestibular tem aquela primeira e segunda opção, né? Uhum. Eu falava assim, não sei, não vou botar nada aqui porque eu não tenho outra opção. Eu quero ser médica. Uhum. E a ponto dos meus colegas, quando alguém se batia, chama a Marcela, como se eu já fosse a médica. Sim, Então isso é muito interessante. Eu realmente não lembro do dia que eu me entendi por gente ali que eu queria ser médica. entendi. Assim, eu já tenho uma suspeita, né? Não sou médico, não posso diagnosticar, mas eu tenho uma suspeita acho que Convive com muitos médicos, convivo né? com muitos médicos também, mas eu acho que esse anseio
pela linha de cuidado, né, que você tem também, que demonstra, né, esse cuidado com as pessoas, esse olhar empático, acho que já Sim, é um bom preceito do porquê você decidiu ser médica, né? sim, gosto de cuidar Poxa, realmente, muito, muito. Para mim é um enorme prazer atender uma pessoa, poder conhecer a história dela, poder conhecer o problema de saúde dela, uhum, propor um tratamento e sim. conseguir solucionar. Nossa, é para mim muito gratificante. O paciente volta, às vezes, só Já teve algum caso assim, ou casos muito, assim que você, muito. poxa, isso aqui, sem obviamente expor, né, e tudo, mas que você possa falar, obviamente, que você disse assim no final, assim, poxa, eu fiquei assim, foi um caso marcante para mim. Ai, muitos, mas assim, tem os marcantes, né? Aham, Disso acontece demais, né? Olha, já fiz tanta coisa, já fui com tanta gente, muitos nem me examinaram. Isso até uhum, entristece a gente como médico, sim, né? Saber que um paciente já buscou atendimento em outros profissionais e não foi examinado, né? É aham, ruim. Porque a gente é médico, mas a gente também vai ser paciente em algum momento, sim, né? aham, E passar por isso não é nada bom, né? uhum, E a gente vai lá, depois de uma jornada tão difícil ali para o paciente, a gente consegue resolver. Nossa, aquilo ali é ganhar o dia, maravilhoso. E também aquele olhar, é, um olhar humanizado, eu acho que isso é muito importante. Quantas vezes eu já não atendi? Lembro muito bem desse paciente, né? Vinha do interior, um paciente que veio trazido pelo irmão, né? Muito humilde, né? Muitos anos de depressão, sem conseguir sair de casa. O irmão viu a situação, trouxe para consulta, né? Uma lesão muito extensa na região do tronco, né? uhum, E eu olhei e falei, realmente, na minha cabeça, não falei nada dentro do paciente, é uma lesão suspeita de neoplasia, de câncer de pele, e muito evoluída, né? Muito avançada, uhum, né? Peguei, organizei tudo, né, do paciente, entendi todo o contexto familiar dele, né, para que eu pudesse ajudar. E quando eu olho para o irmão dele, eu peço assim, fulano, o senhor podia tirar o seu óculos? Só para eu dar uma olhadinha aqui no seu nariz. uhum, Quando eu coloco o dermatoscópio, que é um aparelho que a gente usa muito na dermatologia, é o nosso parceirão, né? uhum, Quando eu coloco o dermatoscópio ali, era uma lesão clássica de câncer de pele em estágio inicial. Então eu tinha na minha frente dois irmãos, uhum, um com câncer de pele extenso, avançado, o outro com câncer de pele inicial. sim, Então eu tive a oportunidade de tratar o câncer de pele extenso, obviamente tive que ter apoio, né, de outras especialidades, precisou de cirurgia, precisou de uhum, enxerto, né? uhum, Foi um tratamento em conjunto sim, e consegui diagnosticar e tratar o câncer de pele inicial do irmão dele. Nossa, aquilo para mim foi tão gratificante e ver também o paciente me dando notícias depois, é do interior, mas eu uhum, sempre compartilho o meu número, né? Para esses sim, pacientes me darem notícia. Eu digo, me dá notícia, não me esquece. Eu quero saber se deu tudo certo, se não deu, uhum, né? Se deu tudo certo, ótimo, eu gosto de saber. Se não deu, vão, né, comunicar para que a gente ajuste para que dê uhum, certo. sim, E um tempo depois, né, recebo a mensagem do paciente, doutora, fui operado, estou bem, já saio de casa, vida normal, saiu da depressão. Nossa, aquilo ali foi maravilhoso. E o irmão, até um tempo desses, faz o acompanhamento comigo também, lesão completamente excisada, né, retirada, sim, margem livre, e agora faz o acompanhamento preventivo, né, uhum, para que se tiver ali mínimas lesões já seja diagnosticado a tempo e prevenção, né, de exposição solar, para que não tenha outras lesões. Nossa, para mim foi maravilhoso. nossa, que legal, que bom ouvir isso. A gente sempre gosta de perguntar isso, que também é para trazer uma reflexão das coisas positivas que acontecem na vida da gente, né? Sim. Né? Fazer uma reflexão e trazer esse sentimento de gratidão mesmo, né? Algo bem que a gente preza bastante. Doutora, a conversa tá muito boa, mas a gente já está chegando ao fim do podcast, tá? É uma pena, mas tem que acabar, né? Que também Tudo tem um início, meio e um fim. a gente está finalizando aqui. Gostaria de agradecer a sua agenda, né? Foi um pouquinho complicado, né? Como todos os bons médicos aí de achar, de encaixar, né? Médico mãe, então, né? Médica mãe é um Pronto, pouco mais difícil. não é? E aí, mas agradecer esse tempinho que a gente passou e
poder contribuir com outras pessoas aí que têm, de repente, alguma dúvida, né? Ou que queiram, de repente, manter contato com você também, acho que é bem importante. É o contato com você, né? Procurou lá no Google, procurou lá no Instagram, já consegue, Marcela. Tem um diferencial, né? A gente vai colocar, obviamente, seu nome, Marcela com 2 L's, Com né? 2 L's. É um diferencial, Marcela com 2 L's, Marcela Maia. E aí encontra você. Mas antes de finalizar, eu queria entender um pouquinho também, acho que agora um feedback nosso, né? Você recebe muito feedback no Instagram, né? Mas com relação ao Único, a gente já vem trabalhando um pouquinho de tempo com você e tudo. O que teve alguma mudança a respeito do seu posicionamento, da forma como você se posicionou na internet? Houve um diferencial para a médica doutora Marcela Maia dentro da internet? Com certeza. Né? Da feita que a gente passa a se posicionar nas redes, se colocar ali, a informar, mostrar o trabalho, mostrar os resultados, a gente consegue alcançar mais pessoas, né? Consegue ser visto. E quando a gente tem um apoio profissional qualificado, isso daí é muito melhor, né? E eu tenho muita gratidão pela Único, inclusive, né? Por serem tão acolhedores comigo. Inclusive, recentemente, eu quero até agradecer aqui nesse podcast por, inclusive, entender todo esse meu processo de maternidade, né? Que não é nada fácil, né? Para médicos autônomos que vão Uhum. ali entrar na maternidade, puerpério, então quero agradecer. E todo o apoio de vocês, né, a organização, eu cresci muito com a Único e eu também percebi que vocês cresceram muito também, né? A qualidade, assim, tá maravilhosa. É um trabalho que eu super indico para as minhas amigas, amigos, médicos, né? E eu sei que é uma empresa ali composta de pessoas humanas e muito boas, né? É muito bom trabalhar com a equipe de vocês. Ah, que legal. Estou muito feliz e tenho tido feedbacks positivaços, assim. Ó, que bacana. Obrigado, doutora. Agora, se você quiser falar algo, fique à vontade. A gente está finalizando agora, mas você é encontrada também no portal Médico em Alta como colunista e dentro das nossas redes sociais também. Fique à vontade, doutora. Eu quero agradecer, né? Isso é algo novo para mim. Me senti super importante de estar aqui hoje conversando num podcast, ter essa oportunidade, né, de mostrar um pouquinho antes da médica que eu sou, a pessoa que eu sou, né? Porque antes de profissional a gente é um ser humano. E às vezes a gente quer ali, a gente desenvolve uma empatia primeiro pela pessoa e depois pelo profissional, né? Então é um enorme prazer poder estar aqui e estou ansiosa para os próximos episódios. Ficamos então com mais esse episódio com uma médica em alta, doutora Marcela Maia. Gratidão aí, você continua você pode encontrar a doutora Marcela Maia como colunista do portal Médico em Alta, nas redes sociais também, e muitos outros médicos que têm produzindo conteúdo para o portal, trazendo evidência aos bons médicos, aos bons profissionais da região, do Brasil todo, tá bom? Vamos ficar por aqui. Muito obrigado. Tchau, tchau.